Nessa videoaula eu vou falar sobre educação financeira, alfabetização financeira e os 5 pilares de formação do conhecimento. Bom, antes de mais nada, é importante se fazer uma análise da relevância do tema. O tema educação financeira, alfabetização financeira, cada vez mais mencionado. Existe a Estratégia Nacional de Educação Financeira no Brasil, que já disponibiliza uma série de materiais, a discussão sobre a entrada desse conteúdo na grade curricular. E não há dúvida que as pessoas, todas elas como indivíduos, vão ter que lidar com o seu orçamento doméstico, o seu orçamento familiar. Então, esse é um tema bastante relevante. Existe muita dúvida de como lidar com essa matéria. Ou a gente pode começar analisando de que, de fato, o endividamento atinge uma grande parcela da população e a solução para isso pode ser a utilização de projetos de educação financeira. No entanto, há 2 pontos aqui. Em primeiro lugar, a análise que alguns projetos fazem de que a boa parte das pessoas não é alfabetizada financeiramente, ou seja, não possui as informações necessárias para uma melhor tomada de decisão. Então, segundo essas pesquisas que foram feitas, divulgadas ano passado, ao redor de todo mundo, em torno de 2/3 dessa população pesquisada não era alfabetizada financeiramente. Um parêntese, só isso já não é um bom indicativo, mas também não seria suficiente um apontamento, porque existe dúvida de como a gente vai poder, de fato, verificar se uma pessoa é alfabetizada financeiramente ou não. Porque, via de regra, se usa alguns questionários, você vai fazer algumas perguntas relacionadas a temas como juro composto, inflação, diversificação de carteira de investimentos, e vendo que a pessoa acerta 3 de 4 perguntas, já se considera essa pessoa alfabetizada financeiramente, o que eu não concordo. E, na verdade, esse processo é muito mais amplo. Agora, já o fato de uma boa parte das pessoas não responder corretamente não é um bom indicativo. Bom, a solução para isso poderiam ser projetos de educação financeira, mas o que a gente tem como resposta? Existe um trabalho que foi usado no meu projeto de pesquisa de Fernandes, Lynch e Nettemeier, publicado em 2014 e divulgado no jornal Valor Econômico, onde eles atestavam que a boa parte dos projetos de educação financeira não trazia resultados significativos. Ou seja, lá na frente, no futuro, quando as pessoas vão tomar decisão, não é por causa desses projetos de educação financeira que elas acabam tendo um melhor resultado. E a gente pode, então, analisar por que isso vai acontecer. Por que de fato, esses resultados não são mais efetivos, e essa é uma preocupação muito grande do meu trabalho. Antes de mais nada, antes de chegar então nesse aspecto de fazer a análise dos motivos pelos quais não vai dar certo, vamos diferenciar a educação financeira de alfabetização financeira. Eu trouxe aqui um conceito, esse conceito é um dos trabalhos que eu acompanho, o autor é Houston, 2010, né? A menção dele é de que a alfabetização financeira ela vai além da educação financeira, pois engloba tanto o entendimento, que representa o conhecimento financeiro pessoal, a educação financeira, como a sua utilização, a aplicação dos conhecimentos na gestão das finanças pessoais. E ele faz um desenho mais ou menos desse tipo, olha, que o processo de alfabetização financeira, então, ele parte da educação financeira como uma iniciativa visando trazer um aumento, vamos dizer assim, do capital humano, ou seja, das condições da pessoa, ela tem uma habilidade a mais. Só que isso tudo está sujeito no momento do comportamento financeiro, a outras influências, as influências relacionadas às questões culturais, condições econômicas, vieses comportamentais, para então, de fato, a gente chegar na possibilidade de um bem-estar financeiro. Aqui reside, na minha opinião, um grande problema em relação ao trato do tema educação financeira. O fato de que não se considera muitas vezes os aspectos comportamentais de fato como relevantes, como se fosse uma coisa separada. Aí eu vou preparar a pessoa ensinando técnica matemática, ensinando ela a fazer contas, né? Mas não se trata dos aspectos comportamentais que são muito relevantes, que na verdade fazem parte do processo de alfabetização financeira. E é por isso que eu listo 5 pilares que eu considero fundamentais que a pessoa tenha a consciência de que eles existem. Se aprofundar no trato deles é uma coisa que depende de cada um. Mesmo eu, sendo um profissional da área, me reconheço como alguém que precisa constantemente buscar aprimoramento. Então,
o ponto aqui fundamental é se trazer para as pessoas a discussão e a compreensão de que esses 5 pilares existem, para que de fato, com o passar do tempo, ela possa se aprimorar em cada um deles. Um primeiro pilar é a técnica matemática. Esse é o mais comum de se atacar. Então é aquilo, ensinar a pessoa a fazer cálculos. Se eu vou fazer um cálculo de um investimento, eu tenho que entender sobre juros compostos. Se eu vou calcular sobre um pagamento, eu vou entender sobre critérios de amortização, cálculos. Puramente ensinar cálculos. Eu não considero que esse seja o pilar mais relevante. Eu acho que ele é o mais atacado, mas ele não é tão relevante. Porque com a tecnologia, o avanço da tecnologia, as pessoas cada vez mais elas possuem aplicativos, ferramentas, planilhas que trazem para elas as respostas. O problema não é esse, o problema não é chegar à resposta. O problema é entender a resposta. Isso é um pilar que adiante eu vou chegar. Então o primeiro pilar é a técnica matemática. Aí vem os pilares comportamentais. Então vamos explicar o pilar do comportamento intrapessoal. É como você reage como pessoa, entender como um ser humano reage. Isso é muito interessante se avaliar, porque, por exemplo, aqui tem um livro, Daniel Kahneman, ele é um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Por quê? Porque o trabalho deles é voltado, o trabalho dele e de outros pesquisadores, a entender o comportamento humano e como isso se relaciona em relação às decisões financeiras. Porque a nossa partida de qualquer decisão, ela tende a ter um viés emocional e não racional. Então, para explicar essa questão do comportamento intrapessoal, como é importante a pessoa entender, eu vou colocar aqui um exemplo desse viés comportamental para você fazer uma reflexão. Imagine que você está diante de uma situação em que busca receber 100 mil reais e tem 95% de chance de ganho. É oferecido um acordo de 90 mil reais. Você aceita? Você pode pausar agora o vídeo um pouco e fazer uma reflexão a respeito disso ou não. Eu sempre gosto de colocar esse exemplo em palestras como um exemplo claro para a pessoa entender como ela reage como ser humano. Ok, se você parou ou não parou, agora nós vamos à resposta. A tendência, nesse caso, como qualquer ser humano, seria você aceitar o acordo. Você tem uma aversão menor a risco em situações de ganho. Agora vamos pegar um mesmo exemplo no sentido contrário. Detalhe, nesse exemplo em que você está diante de uma situação de ganho, se fosse oferecido um acordo de 95 mil reais, digamos, do ponto de vista matemático, seria favorável. É oferecido um acordo menor, 90 mil reais. Por que essa pessoa aceita? Porque ela fica menos propensa a correr riscos em situações de ganho. Agora vamos a uma situação contrária. Você está diante de uma situação em que pode perder 100 mil reais. Pode perder e tem 95% de chance de perder. É oferecido um acordo em que você pagaria 90 mil. Você aceitaria ou não? De fato, do ponto de vista matemático, de novo, nesse caso aqui seria conveniente aceitar o acordo. 90 mil reais, encerrar a questão, porque a tendência é perder. Mas a boa parte das pessoas vai dizer não, eu agora prefiro correr o risco, eu vou até o fim. Se é para perder, então eu vou perder tudo ou vou tentar me salvar. Então o que isso mostra? Mostra como a pessoa tende como um comportamento a assumir situações de muito mais prudência quando ela tem ganhos a receber e ela se torna muito mais agressiva quando ela está em situações de perda. E isso acaba acontecendo, por exemplo, no mercado financeiro. Pessoas fazem maus investimentos e acabam ficando nesses investimentos porque se tornam mais agressivas, não aceitam, não reconhecem a derrota. Já em situações de ganho, não se tornam pacientes para esperar um momento melhor para resgatar algum ganho, logo que venha a chance desse ganho virar de repente algum prejuízo, vão sacar, vão desistir dessa operação para garantir algum resultado. Elas ficam mais propensas a serem defensivas em situações de ganhos. Bom, temos um terceiro pilar que é o comportamento interpessoal. O comportamento interpessoal são as influências que você vai receber de outras pessoas, do meio ambiente, do marketing, é toda a influência que essa pessoa recebe e acaba gerando nela ações não baseadas muitas vezes no que ela iria decidir, mas naquilo que nos impulsos, nas influências que os outros provocam nela. Vamos dar um exemplo disso, né? Esse exemplo aqui, autores como o Dan Ariely, eles comentam, são, de novo, pessoas que trabalham mais a parte da economia comportamental. Bom, então vamos agora a um exemplo para demonstrar como é que funciona essa questão do comportamento interpessoal. Imaginemos uma situação em que para você seja oferecida uma assinatura de um jornal.
você tem só a versão online por 59, digamos, reais mensais, ou a versão impressa por 125 reais. O que você iria escolher? A boa parte das pessoas iria dizer, não, eu vou escolher a versão apenas online e não a impressa. Mas o que se faz como uma estratégia persuasiva para que a pessoa tome uma decisão que interessa a quem está oferecendo essa oferta de um caso de venda de algum produto? Você coloca uma versão online por 59, uma versão impressa por 125 e uma versão online mais impressa por 125. A consequência que essa pesquisa demonstrou foi que no caso inicial, 68% das pessoas preferiam apenas a versão online. Mas quando era oferecido para elas a versão online mais impressa por 125, ou seja, o mesmo preço da versão impressa, 84% das pessoas preferiam a versão online mais impressa. Então, o fato de construir a oferta apresentando mais alternativas foi usado justamente para direcionar a decisão de consumo, assim como poderia ser direcionada a decisão de investimento da pessoa, de acordo com o interesse de quem estava planejando essa oferta. Esse ponto do aspecto persuasivo, ele é extremamente polêmico, na minha opinião, porque na verdade todas as pessoas trabalham com algum produto ou serviço, vendem algum produto ou serviço. Então, se eu, digamos, sei no meu restaurante qual é a estratégia que eu tenho para utilizar na formação de preços do meu menu para que as pessoas utilizem, consumam aquilo onde eu tenho um maior retorno, eu não vou utilizar essa estratégia? Você não utilizaria essa estratégia? Se você trabalha com venda de algum produto, seja ele qual for, a venda de um carro, aqui a gente lida no jogo com a venda de um carro, você não utilizaria as estratégias persuasivas para vender o carro? O ponto é que todas as estratégias persuasivas estão à frente da condição que as pessoas têm de entender os mecanismos que elas poderiam se defender contra estratégias persuasivas. Porque o problema da estratégia persuasiva é quando ela ultrapassa a fronteira da informação que é útil para você para virar uma manipulação dos seus interesses, das suas vontades. Entender isso, identificar isso é extremamente difícil, complexo, bastante polêmico, mas é um pilar muito relevante para se tratar quando se fala de educação financeira. Veja aqui um outro exemplo para mostrar isso. Hoje em dia existem esses sites para você reservar um hotel qualquer. Então, olha as estratégias persuasivas que tem em só uma oferta aqui. Em primeiro lugar, se colocar a condição de parcelamento, você pode parcelar a compra. 2 pessoas já reservaram hoje, só existe mais 3/4 disponíveis, quer dizer, trazer uma informação que traga uma noção de urgência. Isso move a pessoa, já eu preciso decidir logo, porque senão eu corro risco de perder esse hotel, por perder o quarto que eu estou desejando. E o preço, R$ 299. O nosso cérebro tem dificuldade de interpretar que essa informação, na verdade, o preço é R$300. Na verdade, quando se diz 299, é porque o nosso cérebro praticamente ele tranca a informação no primeiro número, ele vai assumir, e nós mesmos vamos nos enganar e vamos dizer, não, o preço do hotel é 299. É como se eu pudesse amenizar o custo, a dor do que eu tenho para pagar. Na verdade, parece mais barato do que de fato é. Então essa é uma estratégia persuasiva. Agora, eu quando vou vender o meu produto, eu não vou usar essa estratégia, por acaso eu vou vender o meu produto ao invés de R$ 99 por R$ 110 ou R$ 101 e só vou dizer que eu não uso estratégias persuasivas, isso vai trazer mais resultado? Bom, como eu disse, o ponto é bastante polêmico, mas esse pilar de informação ele é muito relevante. Nós temos então um quarto pilar que muitas vezes também é negligenciado, que é a informação, os produtos e conceitos financeiros. Quando você, por exemplo, vai contratar vamos dizer, um plano de previdência privada, o jogo vai ter videoaula sobre previdência privada. Vai se considerar que a pessoa, ao contratar um plano de previdência privada, está tomando uma ação correta do ponto de vista da educação financeira, da alfabetização financeira, ela está pensando no longo prazo, está poupando para o longo prazo. Ok, positivo até aí. Mas ela leu o regulamento, ela entendeu as regras do plano, como é que essa reserva dela vai ser convertida no futuro em algum benefício, quais são os riscos que ela tem nesse investimento. Eu digo que essa é a parte relacionada à língua portuguesa dentro da educação financeira. Você entender de fato, ser capaz de ler o texto, interpretar o texto. Não é simplesmente fazer algo, mas entender o que você está fazendo. Isso está relacionado a tudo.
em termos de consumo e de investimento. Existem regras, e se você não conhece essas regras, você muitas vezes pode correr riscos que você não consegue compreender. Depois nós temos um quinto pilar que também eu diria que é bastante polêmico, porque ele é essa parte de raciocínio lógico, eu chamo isso de a parte da dialética dentro da educação financeira, porque aqui cabe toda a parte de discussão, de lógica, de opinião, e cada um tem uma opinião. Então eu, quando estou construindo uma plataforma de educação financeira, eu estou construindo o meu estilo, a partir daquilo que eu acredito. Outras pessoas vão dar uma outra ênfase, e cada um vai ter a sua lógica por trás disso. Para trazer um exemplo de como é que eu vejo essa parte de lógica, vamos falar sobre, por exemplo, a parte de reforma da Previdência, né? Toda hora existe uma discussão sobre reforma da Previdência. Existe uma falha muito grande na discussão desse pilar da parte lógica. O que é a parte lógica? É pensar o seguinte: se no futuro as pessoas vão se aposentar, necessariamente existe a necessidade de haver recursos para bancar essa aposentadoria. Então, ou a pessoa forma a reserva para isso e consegue lá na frente retirar aquele dinheiro que ela poupou, ou tem que haver regras que permitam a gente entender que vai haver uma lógica que o recurso que essa pessoa está recebendo teve alguma origem. Se essa conta não for feita, a gente está rompendo esse pilar da lógica. E, obviamente, aqui existe uma série de discussões sobre quais são os mecanismos pelos quais a gente vai conseguir chegar às respostas que a gente espera. Agora, o ponto é, se a gente não tiver essa discussão, não trouxer a lógica, a gente não consegue, muitas vezes, identificar algum problema no aspecto de formação e educação financeira. Vou dar um exemplo. Pirâmides financeiras, golpes que existem, onde é que eles falham fundamentalmente? Falta de lógica. As pessoas não conseguem entender dentro de um processo de que essa conta não fecha. Se elas tivessem um melhor desenvolvimento da parte lógica, elas entenderiam, veriam que isso não faz sentido, haveria uma menor chance desses projetos, desses planos mirabolantes de rentabilidade a terem algum êxito, pelo menos por algum tempo, para algumas pessoas que acabam tirando o dinheiro dos outros, né? Um outro exemplo que a gente pode trazer sobre essa parte de lógica é das bolhas que existem nos mercados, como a crise que aconteceu em 2008 no mercado imobiliário, ou bolhas que existem no mercado de ações. Imagina o seguinte, imagina como uma empresa tem um lucro de R$1 por ação por ano. R$1 por ação por ano. Agora imagine que essa ação esteja cotada por R$10.000. Ou seja, o lucro que essa empresa tem com cada ação é muito abaixo do preço. Existe uma expectativa exagerada de resultado com essa empresa. E se esse preço só está subindo, e se esse aumento de repente é generalizado, atinge outras empresas também com poucos fundamentos, é a análise lógica que vai nos permitir entender que alguma coisa está errada. Então, muitas vezes, quando se olha a educação financeira, vai se olhar, olha, determinada ação, determinado fundo de investimento tem uma rentabilidade mais alta, mas não se está observando a lógica. Isso faz sentido, isso tem sustentabilidade, assim como aconteceu na crise imobiliária de 2008. Esses são os 5 pilares que eu entendo como muito relevantes, e nos próximos vídeos eu vou mostrar eles dentro do jogo do Coelho, dando exemplos de como eles se situam para que as pessoas possam ter uma melhor compreensão no lidar com os 5 pilares de formação e conhecimento financeiro.